A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando nessa hora para junto fazermos mais um estudo da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, Revista de Jovens e Adultos, edição 84. Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Autor, Pastor Fábio Martins. Estamos estudando, terminando, na verdade, esse primeiro trimestre de 2025, a lição 13ª, a lição 13. O título é A Glória de Deus na Restauração. E o texto base que nós vamos ler, estamos estudando, é de Isaías 58, capítulo 58 a 66, né? Mas nós vamos ler, na verdade, dois versículos. Isaías 58, 1, Isaías 59, 21. O objetivo desse estudo é mostrar como o arrependimento pode promover transformação e restauração. Após isso, buscar a santificação, revelando a obra final do Senhor e transformação e restauração para que os salvos completem a sua glória, né? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de nós estarmos encerrando esse estudo, né? Na verdade, o Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento, porque faz-se alguma referência também da passagem do Novo Testamento, principalmente ali da crucificação de Cristo e outras passagens que falam sobre o Messias, né? Então vamos orar a Deus agradecendo nesta hora. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, mais uma vez queremos estar diante de Ti, na Sua presença, ó Deus, agradecendo a Deus mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, agradecendo pelos ouvintes, Senhor, os irmãos que têm permanecido conosco, que têm, ó Deus, nos ajudado também, ó Pai, compartilhando, ó Deus, deixando seu like, ó Deus, enfim, ó Deus, participando da nossa escola, Senhor. A escola que é uma escola virtual, mas que eles têm prazer, ó Deus, de estar aqui conosco, que o Senhor possa estar abençoando a sua família, a sua casa, a sua vida. Derrame as suas bênçãos celestiais sobre a vida de cada um, ó Deus, das nossas vidas. Nos dê sabedoria e entendimento, ó Deus, na sua palavra. Bendita palavra de Deus, que nesta hora vamos estudar a tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós vamos falar hoje sobre a glória de Deus na restauração, né? E aqui, dois versículos básicos, né, da nossa lição. O primeiro é Isaías 58, Isaías 58, versículo 1, que está assim: Clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a voz como de trombeta e anuncia ao meu povo a transgressão e a casa de Jacó e os seus pecados, né? E 59, 21. Quanto a mim, este o meu concerto com eles, diz o Senhor, o meu espírito, que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora para todos sempre, né? Os capítulos finais do livro de Isaías abordam temas espirituais e escatológicos. São temas do final, do concluir a obra de Cristo, né? Que na verdade um dia vai ser tudo concluído, esta obra, né? Quando falo escatologia, tempos dos fins, né? Refletindo tanto o presente de Israel, quanto o futuro glorioso prometido por Deus. E o capítulo 58 enfatiza que a adoração a Deus não se resume a rituais externos, como o jejum. Então o povo jejuava, mas não tinha
em si aquela prática de obedecer aos mandamentos de Deus, né? É um jejum por sacrifícios, mas não tinha inteireza de coração, né? Não era feito de coração ali, porque na prática ele não obedecia os mandamentos de Deus. Mas deve estar acompanhado de práticas de justiça social e compaixão pelos necessitados. Isaías 59 denuncia o pecado e a corrupção, para ver como a sociedade estava corrompida, que também não é diferente dos nossos dias, né? Quanta corrupção existe em nosso tempo, né? E tudo isso traz traz a ira de Deus. Queira ou não queira, Deus é amor, mas também ele se ira também quando vê que o homem se distancia dos planos dele, né? E traz a sua justiça, na verdade, que distancia o povo de Javé, apontando para a esperança da vinda de um Redentor, o qual trará restauração. Então Deus promete que restaurará aquele povo que estava se desviando do seu caminho através de um Redentor. Na verdade, o Redentor que nós falamos aqui é o Senhor Jesus Cristo, que em toda a Bíblia ele vai apontar para Cristo, o Cristo salvífico, né? Lá da cruz do Calvário. A partir do capítulo 60, a visão se amplia para um futuro glorioso, né? Quando a luz de Deus brilhará sobre Israel, todas as nações reconhecerão a sua glória. Na parte final de 61 e 66. Não é diferente lá de Apocalipse, né? Quando Deus vai completar a sua obra, né? E todas as coisas vão ser cumpridas. Ali não haverá mais pecado, morte, transgressão nenhuma, porque o povo estará na presença gloriosa de Deus. Tem-se a promessa de uma nova criação. Ó, ele fez um novo céu e nova terra, né? Lá em Apocalipse fala sobre isso. Onde o sofrimento cessará e a paz, a justiça, a prosperidade dominarão. Essa é a promessa que Deus tem para os nossos tempos e os tempos futuros. Como diz aqui, a sua posteridade, a posteridade da sua posteridade, né? E haverá um forte apelo à santidade e à obediência, direcionado àqueles que persistem no pecado. O livro se encerra com a visão de uma Jerusalém restaurada. Lá também em Apocalipse fala sobre um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém que descerá do céu, né? Onde todos os povos e todas as línguas adorarão o Senhor. Não é diferente, né? Quando João viu aquela visão que milhares de pessoas adoravam a Cristo, né? Falando aqui nessa restauração da nação de Israel, e também já apontando para o futuro das nações do mundo, no primeiro tópico fala assim, a verdadeira espiritualidade. Nós lemos o 51, né? 58, versículo 1, e 59, versículo 21. A hipocrisia do povo de Israel é confrontada em Isaías 58, onde a essência do jejum e a adoração a Deus recebe destaque. O texto enfatiza que o jejum verdadeiro é aquele qual resulta em ações concretas de justiça social. Irmãos, nós vemos que a cada dia o povo se distancia mais de Deus e a atrocidade humana ela é aflorada a cada dia. Por quê? Porque ele se distancia do projeto de Deus. Quanto mais você aproxima de Deus, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você se aproxima de obedecer a Deus, mais você se afasta do mundo do pecado, da injustiça, né? E você começa a praticar a verdadeira justiça que parte do Criador. Como libertar os oprimidos e os que estão na servidão. A grande função da igreja é proclamar o Evangelho e anunciar a restauração dos que estão caídos no pecado, né? O Senhor desejava um jejum que tocasse o coração do povo e não apenas o estômago. Você vê, né? Então, um jejum
que Deus quer não é que toque, né, que sinta no estômago, mas sim aquele que faça realmente justiça. Ele queria que ele se humilhasse perante ele, mostrasse seu arrependimento. O que Deus quer da humanidade é que se arrependa dos seus pecados, que se converta dos seus maus caminhos e volte para ele. E não é diferente dos nossos dias. Por meio dos atos da bondade e da graça para o próximo. Né? Um grande mandamento de Deus: amará a teu Deus como a ti mesmo, e amará a Deus de todo o seu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Então ele responderia o seu jejum. A passagem revela a promessa de bênçãos. Né? Deus sempre está pronto a abençoar a todos os povos. Né? E por que não abençoa mais e mais? Porque os povos buscam coisas vãs. Nós estamos vendo agora a Rússia e a Ucrânia se degradando por terra, né? Brigando por nada. Não era melhor estar em paz? Se acertar como nação? A restauração para os piedosos. No verso 11, em especial, vincula a conduta justa e compassiva, como a vida repleta de bênçãos. Aprendemos que o Senhor recompensa a obediência. Olha só, desde o início o homem, o grande pecado é que ele não quer obedecer à vontade de Deus, né? Então ele recompensa a obediência e a verdadeira adoração com a paz. E a prosperidade espiritual e uma vida frutífera, individual, bem como a comunidade. Então, quando tudo está se encaixando, a comunidade em si, a sociedade em si, ela entra em uma harmonia completa, né? Porque as pessoas se respeitam, as pessoas praticam a justiça, o amor e a paz reina naquele lugar, né? Um chamado de arrependimento e transformação espiritual é a abordagem feita em Isaías 59. Iniquidades, que são pecados, né? Havia feito separação entre o povo e o Senhor. Claro, porque toda vez que o povo erra e peca, Deus não tem prazer no pecado. Ele ama o pecador, mas o pecado em si ele não tem prazer, né? Porque pecado é um erro, é uma desobediência, uma rebeldia contra o seu Criador. A ponto de Javé não mais ouvi-lo, escondendo seu rosto. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos vejam. Irmãos, é tão sério a prática do pecado que Deus não suporta olhar para uma pessoa, o pecado daquela pessoa, né? Ele ama o pecador, mas o pecado em si, né, ele abomina. Isaías descreve a corrupção moral e espiritual do povo. O profeta aqui está detalhando para o povo aonde eles se devem se corrigir. Não é diferente dos nossos dias, que os pregadores em todas as partes anunciam que um dia o Messias, que foi para o Pai, retornará e trará sua justiça verdadeira sobre toda a terra. Hoje nós vemos muita violência, né? Muitos confrontos, muitos turbulência na sociedade, porque não procura a paz, né? Não procura estar em paz com Deus. Quando a humanidade se procurar ter paz com Deus, logicamente que ele vai ter paz uns com os outros, e a paz vai reinar nesse lugar, né? Mas também aponta para a necessidade urgente de arrependimento, afinal Deus está disposto a perdoar. Sempre Deus está com o coração aberto a perdoar, né? Não é a prática de Deus de guardar mágoa de ninguém. A incapacidade de Israel em lidar com seus repetidos pecados leva Yahvé a prover graciosamente o Redentor para pagar a sua iniquidade. O nosso Redentor é Cristo, né? Cristo foi o Cordeiro que Deus desde o início preparou. Nós vamos ver em Isaías 59, do versículo 10 e ao 21.
Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, e andamos apalpando, tropeçando no meio-dia nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. O homem sem Deus é um cego. Durante o dia ele não consegue ver nada, né? E ele apalpa as coisas para ver. Todos nós bramamos como ursos, continuamente e gememos como pombas. Esperamos juízo e ele não aparece. Pela salvação e ela está longe de nós. Isso é um homem errante sem Deus, né? Porque as nossas transgressões multiplicaram perante ti os nossos pecados, testificam contra nós, porque a nossa transgressão estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricador e mentir contra o Senhor, retiramos-nos do nosso Deus em falar da opressão e rebelião e conceber expectorar do coração das palavras da falsidade. Essa é a situação do povo daquela época, né? Rebeldia, né? O povo estava em rebelião contra Deus. Pelo que o juízo se tornou atrás, a justiça pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, a iniquidade não pode entrar, né? Sim, a verdade desfalece, e que se desvia o mal e arrisca é despojado. E o Senhor viu e foi mal aos seus olhos e não houve justiça. Então aquele pecado Deus reprovou, né? Porque a maldade era imensa naquele lugar. Ele viu que ninguém havia maravilhoso que não houvesse um intercessor, né? Um que intercedesse. E pelo que o seu próprio braço lhe trouxe salvação, e sua própria justiça susteve, porque se revestiu de justiça com uma couraça, e pôs um elmo de salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como um manto. Conforme foram as obras deles, assim será a sua retribuição, o furor, e os seus adversários, a recompensa, os seus inimigos, e ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente a sua glória, desde a nascente do sol, vindo o inimigo como a corrente de águas, e Espírito, Senhor, arvorará contra ele a sua bandeira. Virá um Redentor a Sião, e o que se desviará da transgressão de Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu concerto com ele, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade, diz o Senhor, desde agora para todo sempre. Então o Senhor preparou um caminho, né, para que houvesse salvação para o pecador, né, o errante. A nação reconhece o seu pecado, mas é incapaz de deter a onda de iniquidade que arrasta até os piedosos. Isaías 59, de 9 a 15, parte A. Intervenção pessoal de Yahvé provê o Redentor pessoal para apagar a iniquidade de Israel e estabelecer sua lealdade e aliança. Então Deus trava uma aliança ali com o povo, mandando seu filho, né? Unigênito. Separados de Deus, a necessidade de arrependimento é urgente. Só assim a comunhão será restabelecida e a paz uma realidade. Então, só assim, né, o povo se arrependendo, Deus faz uma aliança para a restauração e salvação do seu povo, né? O segundo tópico, das trevas para a luz. Nós já andávamos perdidos, irmãos, na escuridão das trevas. Vamos ler aqui Isaías 60, versículo 1. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Segundo, porque eis que das trevas cobrida a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Então, irmãos, nós vemos que a vinda do Messias trouxe luz dentre a escuridão. Somos mais otimistas no livro de Isaías, o Redentor. Isaías 59, 20. E virá um Redentor a Sião, que se desviará da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Conduzirá o seu povo à glória,
Que contraste entre as condições humildes dos habitantes de Sião. As bênçãos gloriosas aparecidas por aqueles que viverão com o Redentor. Note que Isaías começou o livro das consolações, no capítulo 40 e 56, com promessa de que a glória do Senhor se manifestará. 40, versículo 5. Vamos ler aqui. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que é a boca do Senhor que disse isso, né? Agora Isaías conclui com a descrição da glória, quando a glória de Deus está em cena, tudo se renova. A escuridão do pecado será substituída pela luz da salvação, outorgada por Deus. Esses dois versículos que eu li, né? Isaías 60, 1 e 2. Este é um claro apontamento para a vinda do Messias, né? Então, Deus já preparando através do profeta, né? Profetizando a vinda do Messias, que traria salvação para Israel e para as nações, não só para Israel, mas também no plano de Deus para toda a humanidade. E chamou a Sião, Jerusalém, né? Remida, levantar-se, a preparar-se para servir como instrumento de bênção de Deus. Então Israel foi levantada para ser uma lamparina, uma luz, né? Um luzeiro. As nações envoltas em trevas espirituais viria a imensa luz espiritual e iria buscá-la em um grande número, trazendo com ela suas riquezas. O Senhor proveria segurança eterna para o seu povo e ele jamais precisaria fechar os portões, né? Sua descrição das nações unidos em adoração ao verdadeiro Deus. Prenúncia Apocalipse, né? Vamos ler aqui Apocalipse 7. Apocalipse. Prenuncia Apocalipse 7, 9 e 14. Vamos ver aqui. A visão dos mártires na glória, né? Depois dessas coisas, olhei eis aqui uma multidão, ao qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. E clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e o Cordeiro. E todos os anjos estavam em redor do trono dos anciãos e dos 4 animais, prostrados diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus. 12. Dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder, força a nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos de veste branca, quem são e de onde vieram? E eu lhes disse: o Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Em que os povos de todas as nações e tribos irão reunir-se em redor do trono do Senhor e adorá-lo, né? Então, irmão, vê que Isaías fala um pouco de escatologia, né? Outra missão do servo do Senhor é dada em Isaías 61, anunciar as boas novas e consolar os oprimidos. O que nós, como igreja e crentes em Cristo, que adoram o Deus verdadeiro, né? Por que nós falamos que adoramos o Deus verdadeiro? Porque só existe um Deus, não existe mais de um Deus. O Deus que criou os céus e a terra e tudo que você vê, foi só um Deus. E ele trouxe a mensagem que iria restaurar o mundo que estava em trevas. E através do seu Filho, é essa luz que ilumina todas as nações. Jesus mesmo disse que ele é a luz do mundo.
e quem andar nele não andará em trevas. Em Lucas 4, 16 a 30, resiste o cumprimento dessas palavras em Jesus. Ó, vamos lá, Lucas. Hoje o estudo vai ser um pouquinho mais extenso, né, com os versículos, para nos dar entendimento. Lucas 4, 16 e a 30, né? É um pouquinho grande, mas vamos ler. 16, vamos lá. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler. Eu foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ó, profeta Isaías, irmão. Profecia. Eu, quando abri o livro, achou o lugar que estava escrito: e o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar o quebrantado de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável ao nosso Senhor. Essa mensagem é profunda, porque o ano aceitável do Senhor começou com a vinda do Messias. E ele abriu, e ele mesmo diz aqui, encerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, os olhos todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A partir daquele momento, Cristo começou a falar o evangelho das boas novas, né? Ele todos lhes dava testemunho e maravilha das palavras da graça que saía da sua boca e dizia: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te mesmo, faz também aqui na tua pátria tudo que ouvimos sido feito em Cafarnaum. Ele disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Ele faz menção, né? Quando o céu se encerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Serapta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, levantando, expulsaram da cidade, levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se, né? Então, irmão, nós vemos aqui o cumprimento dessa profecia, né? Quando ele estava na sinagoga de Nazaré, Jesus tomou um rolo do livro e leu as palavras que hoje chamamos de Isaías 61 a 3. Então ele anunciou: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. O dia da visitação de Deus havia chegado ao mundo que vivia cativo do pecado, e Jesus tinha vindo para proclamar a liberdade desse poder. João 10, 10, né? Então, irmãos, nós vemos que Deus sempre preparando o caminho do Senhor, né? Do Messias. Agora nós vamos falar no terceiro tópico, a redenção terminada, né? Tudo na obra de Deus tem um começo, meio e fim, né? A obra é assim. E aqui é a redenção terminada. Isaías 63, vou botar aqui Isaías de novo, né? Isaías 63, 1. Versículo 1. Quem é esse que vem de Edom Bosrares, com veste de tinta? Este é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo com justiça, poderoso para salvar. E 66, 23. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Os derradeiros capítulos, né, da obra ensina ao menos 4 lições imprescindíveis. Em Isaías 63 reafirma que Deus é tanto juiz quanto redentor misericordioso.
o profeta descreve a vingança divina contra os inimigos de Israel, especialmente simbolizado pela figura de um guerreiro que pisa uvas no lagar, representando o juízo sobre os opressores. Então, Deus falando, né, que ele vai esmagar as uvas. Assim, Deus é o juiz sobre os opressores que andam oprimindo o povo, né? Isaías ora e destaca a compaixão de Deus em relação ao seu povo, lembrando sua fidelidade e desejo de restaurá-lo. A oração do profeta segue em Isaías 6 e registra que o arrependimento sincero leva à esperança e à misericórdia de Deus. Isaías clama a Deus e reconhecendo o pecado de Israel, pedindo sua intervenção. Ele destaca que, mesmo que o povo tenha falhado seus pecados ou tenha separado do Senhor, ele ainda pode transformar a situação e trazer restauração. Isaías 64, versículo 8. Mas agora, ó Pai, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, todos nós, obra das Suas mãos, né? Isaías 65, os rebeldes serão rejeitados. O Senhor criará novos céus, nova terra, né? Lá em Apocalipse fala isso, né? Nessa nova realidade, paz e prosperidade reinarão e o sofrimento será erradicado, né? Deus tem uma promessa futura para todo aquele que permanecer firme com Ele, né? A memória será apagada, as lembranças das lutas passadas ficarão definitivamente no passado, contudo aqueles que persistirem no pecado serão castigados. Então, irmãos, é tempo de nós melhorarmos diante de Deus, pedir misericórdia a Deus, como o profeta aqui fez essa oração, né? Pedindo, clamando a Deus para que tenha misericórdia. A lição é que, apesar das dificuldades, né, e das atuais, Deus tem um plano de restauração para os fiéis. Deus tem um plano especial para mim e para você, para todo aquele que se aproximar dele, né? E a eternidade com ele será marcada pela justiça de um Deus justo, alegria e refrigério, né? Toda a sua luta, todo o seu cansaço, toda a sua fadiga terá um fim. O ápice dessa afirmação se encontra no último capítulo do livro, Isaías 66. E aqui faz uma ressalva, é bom nós lermos, né? Eu não vou ler aqui, mas se você em casa lê Isaías 66, né? E será confortado diante de Deus. Isaías 66 fala a revelação e visão de um novo céu, uma nova terra, né? Onde os justos viverão em paz, adorando ao Senhor. A passagem destaca que Deus rejeita sacrifício feito com hipocrisia, buscando corações puros. Por isso tem que ser sincero, né? E obediente. A lição final é que a verdadeira adoração, caracterizada por uma vida de justiça, humildade e compromisso com Deus, e que no fim ele julgará os corações e todos recompensando os justos e punindo os ímpios. Nós hoje vemos muita injustiça e muitas das vezes nós sentimos injustiçado. Mas um dia tudo isso cessará. Angústia, pavor, medo, falta de paz, né? Desesperança ficarão para trás e só júbilo diante da presença do Rei e adoração ao grandioso Deus, que é o nosso Redentor, nosso Salvador. Concluindo, os capítulos de Isaías 58 a 66 oferecem poderosas lições sobre como Deus vê a verdadeira adoração e a importância da justiça social. A necessidade de arrependimento, temos que nos arrepender. A transformação espiritual, a promessa do Messias, a salvação para todas as nações, o futuro glorioso para os fiéis e a missão universal de espalhar a glória de Deus. Nós vivemos uma missão mundiais agora, né? Missão mundiais, que tem um tema muito bonito, né?
no amor do Pai, completaremos a missão, né? Que nós possamos completar essa missão que começou com Jesus, né? Ali lendo Isaías, né? E falando sobre Isaías, eu não li aqui, né? Vem aqui, eu li, esqueci aqui. Na verdade, eu acho que é Isaías 61. Então, que fala sobre que o Espírito do Senhor estaria sobre o seu ungido, né? E para pregar boas novas, trazer justiça. O livro de Isaías termina com um aviso muito sério. Deus tem preparado uma conclusão maravilhosa para a história, mas só aqueles os quais pertencidos pela fé poderão gozá-lo. O resto sofrerá a ira de Deus. Então Deus já está alertando a humanidade, né? A advertência de Isaías nos faz lembrar que o Santo de Israel nos chama a viver em santidade. Tal estilo de vida só vem diante da obra do Senhor, a nossa vida. O estabelecimento final da salvação de Yahvé significará a condenação da adoração falsa. O renascimento de Israel, o júbilo mundial sobre os seus justos julgamentos, os quais fazem separação entre os remidos e os ímpios para sempre. Então Deus vai separar, né? Tem prometido que fará separação entre os justos e os ímpios. Por fim, a obra aponta para o fato de que recai sobre a igreja do Senhor a missão de não apenas usufruir das bênçãos, né? A igreja tem usufruído das bênçãos do Senhor, mas de ser luz, né? Devemos ter exemplo para as nações, levando a glória de Deus ao mundo inteiro. Então, que nós possamos, irmãos, esse momento, né, de cumprir a missão, né, levar a luz de Cristo aos todos, né, que andam em trevas. Para pensar e agir, irmão, nós temos 3 perguntas aqui, né? Por mais profundo que sejam os nossos erros, a misericórdia de Deus é maior. Ele é capaz de transformar nossas vidas e circunstâncias. Quais aspectos da sua vida carecem de transformação do Senhor? A minha, a sua vida também, né? Também estou incluído nessa. Como a criação do novo céu e nova terra impacta sua vida? Revela um coração quebrantado e transformado pela verdade do Evangelho? Né? É uma pergunta mesmo que devemos responder. Como a igreja e os crentes individualmente podem viver promovendo a glória de Deus sem permitir que ela se vá, como aconteceu em dado momento do Antigo Testamento. Então, irmãos, temos que permanecer fiéis, né? Temos que permanecer e cumprir e ser obediente às obras do Senhor. Aqui, irmãos, terminamos, né, esse livro maravilhoso, né, o Evangelho do Antigo Testamento, o livro de Isaías. Devemos refletir sempre nesse livro, né, nessa palavra. E foi umas lições maravilhosas juntamente com os irmãos. Vamos estar orando, agradecendo a presença dos irmãos aqui conosco, né? Que Deus possa estar abençoando. Vamos esperar o 4º trimestre, pelo que eu sei, né? Parece que é o livro de Jó. Livro de Jó e as lutas, a adversidade, mais ou menos assim, né? Mas ainda não foi postada a nova revista. Nós vamos concluir aqui, agradecer. Quero agradecer aos amados irmãos que estão aqui conosco, que essas lições possam abençoar a sua vida. A minha já tem abençoado, né? Que é a palavra do Senhor, né? Veio até o nosso encontro para nos libertar do mundo das garras de Satanás e trazer para a sua maravilhosa luz. Quero orar pela sua vida, pela minha vida. Quero orar pela nossa igreja. Quero orar pelo nosso estado, o estado do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro está passando por grandes turbulências, né? Quero orar pela minha cidade também, aqui em Cabo Frio. Quero orar pelo nosso país. Orar pelas missões mundiais, nacionais, os missionários. O grande avivamento, Senhor, que nós esperamos, né? Que a igreja seja avivada, né? Saia das 4 paredes e realmente leve a mensagem de Cristo
aos 4 cantos do mundo, para que o Senhor possa assim retornar, né, para buscar a sua igreja. Pai querido, Deus eterno, aqui estamos como membros, como filhos, como servos que somos, ó Deus, diante de Ti, juntamente com os amados irmãos em casa, ó Deus, cada um ouvindo a mensagem de Cristo, ó Deus, através desse vídeo que nós semanalmente fazemos, ó Pai, com estudo, com a participação deles, ó Pai, que eles possam ser abençoados na sua casa, no seu lar, em todo lugar onde ele estiver, que a glória de Deus seja manifestada na sua vida e que eles possam, Senhor, ter a paz de Cristo no seu lar, que a paz de Cristo que excede todo entendimento, ó Deus. Obrigado, Deus, mais uma oportunidade, pelo seu Santo Espírito, ó Deus, que está nos consolando, que está nos tratando, está nos corrigindo, redarguindo, trazendo, Senhor, a nossa memória, a lembrança e aquilo que nos pode trazer alegria na sua presença, ó Deus. Porque o mundo, Senhor, que nós vivemos aqui é frustrante. As pessoas a cada dia, Senhor, se afastam mais da sua presença. Mas nós queremos nos aproximar mais de Ti, estar mais perto de Ti, Senhor, e cumprir a Tua palavra. Desperta, Senhor, a Tua igreja, desperta o Teu povo para o momento de missões, ó Deus, momento de evangelismo. Restaura, Senhor, as igrejas, restaura, Senhor. Pedimos pela capital do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, Senhor, que passa por momentos de crises, ó Deus, espiritual, crise social, ó Deus, que o Senhor possa renovar as forças dos carioca, ó Deus, também, ó Deus, no nosso estado do Rio de Janeiro, o povo fluminense, ó Deus, a nossa cidade, querida cidade de Cabo Frio, ó Deus, que o Senhor possa trazer avivamento espiritual aos nossos corações, ó Deus, a Tua palavra possa penetrar, ó Deus, no mais profundo do coração do homem. Abençoa, Senhor, os nossos participantes do nosso canal, os inscritos, ó Deus, que ele seja agraciado, Deus, pela Tua presença, Senhor, na sua casa, seu lar, sua esposa, seu esposo, os filhos, ó Deus, para o cumprimento da Tua palavra, Senhor, que a família é guardada na presença do Senhor. Obrigado, Senhor, pela igreja, pelo meu pastor, ali da terceira igreja batista, a qual eu frequento, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando os amados irmãos, ó Deus, que congregamos todos reunidos, todos na presença do culto, ó Deus, ó Senhor, muito obrigado, Deus, que o Senhor é bondoso, o Senhor é maravilhoso, Senhor, e não temos palavras suficientes, ó Deus, nos nossos lábios para Te completar, ó Deus, preencher, ó Deus, aquilo que nosso coração deseja se expressar diante de Ti. Eu sou grato pela Tua existência, ó Deus, pelo Senhor ter nos tirado do mundo da cegueira, ó Deus, e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. A luz que brilha nesse mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou do mundo do pecado e trouxe a justiça. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor, por toda a minha casa, minha esposa, ó Deus, abençoe. Ó Senhor, que tem sido a minha ajudadora, Senhor, nesse momento. Ó Deus, nós temos que agradecer tudo que o Senhor nos faz. Maravilhas, ó Deus. O Senhor é um Deus generoso, bondoso, amável, Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarda, nos fortaleça, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelo Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, quero Te agradecer para todos sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desses estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, até o próximo trimestre, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém. 24 horas, compartilhando o amor de Deus.